Oi, chegando no ar mais um episódio do The Doctor Show, esse podcast de saúde, comunicação. Hoje eu estou muito animada, não é, João? Animadésimos. Dr. João Borzino, que também é sexólogo. Hoje o assunto vai ser quente aqui. Hoje é simplesmente um programa orgásmico. Já vamos começar dizendo assim, porque nós estamos aqui na presença de quem? Hoje nós estamos Nada mais, com nada a menos. psicanalista e sexóloga, que também é fisioterapeuta. Eu descobri isso hoje, eu que a conheço há mais de 10 anos, essa sexóloga brilhante, que já fez a Rádio Globo por 4 anos. Aliás, ela vai contar algumas peripécias pra gente. Eu tô com Lela Monteiro, seja muito bem-vinda, minha querida. Que prazer. Que saudade, que bom esse reencontro. Eu fico muito feliz. Também quero a mão. Claro, com o maior prazer. O João é uma recém-amizade, né? Que parece que a gente conhece há muito tempo. Eu vou falar que eu tive muita empatia. E claro que eu fui stalkear o João. Já vi as filhas dele que são lindas, as duas meninas, né? Sou suspeito. Que foi para Portugal enfim. Agora, a Lili, nós fazemos a mesma academia na Biorritmo. A gente fez lá no West Plaza. Exatamente. Pois é verdade. Há muitos anos, né? Você ainda fica? Você ainda treina lá? Eu ainda treino lá. Eu treinava em outras saudade. unidades, só treino lá porque eu moro perto, eu moro em Perdizes. Então eu treino lá 6 da manhã, estou sempre lá, né? Mas a Liliane, vou falar que você não é só uma médica, né? É uma mulher generosa, né? E é uma mãe que a gente tem prazer de ver, né? As suas dancinhas com as meninas, as suas viagens com o seu marido, e isso é para inspirar, né? E você também, uma mãe maravilhosa, gente. Eu fiquei encantada com o filho dela, Tomás, cantor, compositor, um verdadeiro artista, um verdadeiro homão, que parecia que tinha uns 25 anos, tem 19 anos. E eu tenho certeza que o mundo precisa conhecer mais ele, porque realmente você caprichou, viu? Ai, que bom. Parabéns. Eu falo que ele foi feito por amor, com amor. E num dia que, assim... Iluminado, num dia de finados, um dia que só choveu. Que nós gente, ela sabe o dia que ela fez a concepção. a concepção. Concepção. Mas olha, essa história é interessante, porque eu tinha endometriose e não sabia. Eu sempre quis ser mãe e eu queria ter tido vários filhos. Enfim, tive um só, tive um abortamento espontâneo antes, Tomás nasceu, fiquei um tempão sem tomar anticoncepcional antes e depois, não engravidei. E foi, assim, nessa data que o Tomás nasceu, assim, foi uma mudança de um apartamento que não tinha nada, de um final de semana de finados, de muita chuva, gente sem dinheiro. Ainda bem que choveu, ainda bem que você estava sem grana, porque senão você ia inventar alguma coisa para fazer lá fora de casa. Chovendo, sem grana, sem TV, sem nada, aí o negócio funciona. E é interessante, eu acho que isso é um convite para as mulheres, para a gente se perceber... que é possível a gente perceber. Assim, 15 dias depois que o Tomás tinha sido concebido, claro que não percebi na hora, mas tinha sido muito especial aquela data. E eu acho que eu queria muito um filho. Mas eu tava tipo assim, acho que não vai ser. Sabe? Assim, eu já estava há tanto tempo sem tomar anticoncepcional, mas foi um momento que eu relaxei. Eu já tinha que é sido... aí que acontecem as coisas, né? Eu era madrinha já de várias crianças, então uma semana antes eu fui madrinha de uma moça que trabalhava no consultório comigo, e foi, mas o que libera o Tomás... eixo, a gente fala, né? Libera o eixo, né? Que estava bloqueado, distraiu, Foi isso. E ele com certeza é o meu maior legado. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, gosto muito de trabalhar, gosto muito de gente, mas filho, eu acho que talvez é o que a gente pode deixar, né, nessa existência aqui. Sem dúvida. Agora, vamos contar aí pro pessoal, que eu já dei um spoiler, sobre as peripécias que a gente estava conversando antes, porque eu falei, gente, eu tô há tanto tempo sem ver essa mulher, que como é importante a gente se atualizar, Sim. né? E aí eu vim a saber que, nesses 4 anos que ela esteve na Rádio Globo, Sim.
por alguns anos, foi logo após o programa do Padre Marcelo, e depois, quando ele passou para um outro horário da noite, era um outro perfil de espectadores, não é isso? De ouvintes? A noite era sempre depois do futebol, né? Tinha horários diferentes, era sempre às terças e sextas. E eu tenho um grande carinho, não só pela audiência do padre, né? E o Padre Marcelo é eternamente querido, mas aquelas senhoras que eu falava que esse programa era muito mais um serviço de utilidade pública daquelas senhoras que não tinham coragem para perguntar para ninguém, tinham muito vergonha, e através do rádio, como não mostravam a sua face, e muitas vezes... encorajava, né, as pessoas. E às vezes vinha por carta, não era nem o WhatsApp, ou ligava antes, deixava... Então as pessoas não mostravam nem muitas vezes a sua voz, porque passava por um filtro, então não vinha a voz ali, as pessoas perguntavam coisas muito íntimas, e o que eu tenho com muito carinho é de romper alguns tabus, né, com uma elegância, com uma delicadeza, sem expor ninguém e melhorando os relacionamentos. Qual foi a pergunta com mais tabu que chegou até você? Sem dúvida é sexo anal, né? Eu posso falar um pouco das fantasias, porque a gente imagina que talvez a fantasia só de um público jovem, tinha um público, não, era um público da manhã, né? Nesse horário, um público bem mais velho, predominantemente de senhoras, mas tinham algumas fantasias bem diversas e talvez não adequadas até para o horário, mas o sexo anal, e muitas vezes elas nem vinham com esse nome de sexo anal, então era, olha, a senhora entende, né? Eu falava assim, aquele sexo do outro lado, aquele sexo que tem que virar do outro jeito. Porta dos fundos. Quase, mas não tinha nem coragem de falar a porta dos fundos, e assim, tipo... Minha mãe sempre falava para não fazer essas coisas, não é uma coisa de menina direita, mas tem um jeito de fazer que eles gostam, né? Que a senhora podia ensinar. E sabia que era isso, então eu falava, bom... E qual é esse jeito? Porque eu acho que tem bastante gente também querendo aprender. Eu sempre falo que o sexo, ele não deve ser uma moeda de troca. Principalmente se é um lugar desconhecido e com tabu, né? Se for, né, diferente do sexo vaginal, que ele é muito instintivo e intuitivo, o sexo anal ele precisa de algumas demandas até mesmo para essa musculatura ficar relaxada. Eu sempre falei para as senhoras, vocês podem concordar, mas tem que querer. Tem que ter um mínimo de um desejo, de uma permissão com o seu corpo. Então, isso número 1. Segundo, é uma posição que talvez tenha que começar com mais delicadeza. De ladinho, né? Não é uma posição para ficar talvez um tempão, a menos que vocês queiram, que relaxem. Usar bastante gel, estimular a parte da frente, o clitóris, e falar para o seu companheiro que precisa dessa delicadeza. E aí o surpreendente é que muitas vezes esses senhores, né, parceiro dessas senhoras, às vezes tinham até alguma disfunção, até uma disfunção erétil, perdia a ereção, e quando fazia o sexo anal mantinha a melhor ereção, ficavam muito felizes, assim, uns que não usavam camisinha no sexo vaginal, passavam a usar camisinha no sexo anal, mesmo para não ter nenhum dissabor. Ele explicava, olha, é uma região onde saem as fezes, talvez precisa, né, de uma limpeza diferente, e uma camisinha preservaria. Isso é outra pergunta, porque muitas pessoas falam sobre fazer uma higiene, talvez uma lavagem, um enema, algo que esvaziasse ali, né, aquele espaço. Chuca, né? Que é o termo da filosofia, o termo chuca. Fazer ou não fazer? E aí entra na área da nutrologia, né? Porque a gente está falando também de probióticos, de bactérias intestinais, de alteração de microbiota. Então, e aí? Eu vou jogar a pergunta para vocês de volta depois como médico, mas como terapeuta sexual, que eu falo, não precisa fazer. Por quê? O preservativo é para isso. Entendendo que se é um fetiche e se tiver algum resíduo de fezes, não é para ficar olhando o preservativo depois. Então, assim, coloque bastante gel e depois descarta o preservativo. Mas eu tenho umas dicas preciosas aí. Então, se é um dia que vai ter não só o sexo vaginal, mas uma intimidade, coma um pouquinho menos. Deixa para comer depois, né? Porque às vezes tem os gases, pode ser que esse intestino funcione diferente. Então, talvez nesse dia especial, tome mais água, não abuse da alimentação, perceba o seu corpo e ter esse hábito. Eu acho que é uma combinação que todo mundo deveria ter, gel
e preservativo. E hoje em dia tem preservativo colorido, né? Com sabores, com textura. Então, por que não usar? Brilho escuro. Exatamente. Brilho escuro, imagina. Exatamente. Tudo apagado, só vê um negócio aceso. O que é essa lâmpada estranha? Mas o melhor hoje que você me falou, porque a gente vê a resistência das pessoas de usarem o preservativo cada vez maior, e não é nem nos jovens, viu? O pessoal até mais velho, eu sei porque eu atendo muitas pacientes que estão ali recém-separadas, e nessa conversa elas falam sobre o quanto que esses homens que estão também recém-separados têm dificuldade com o preservativo, principalmente um homem que já ficou ali casado muitos anos. Mas aí, gente, ela deu algumas dicas que são, que eu nunca tinha pensado sobre isso e que eu acho que vai ser a cereja no bolo para convencer as pessoas a usarem de fato o preservativo. Então, pode compartilhar aí com o pessoal. Primeiro que as pessoas precisam entender que os preservativos não são só aqueles do posto de saúde. Eu faço esse exercício sempre. Vou comprar assim, uma aspirina. Eu faço questão de ver como que está o dispositivo, onde se colocam desde não só a camisinha, mas lubrificante, hidratante vaginal, lencinho umedecido, independente de usar ou não, sabonete. Eu passeio por aquele lugar e falo, o que está tendo? E eu fico muito feliz de ver que tem muitos tipos de géis hoje no mercado, muitos preservativos. Às vezes eu fotografo, paro para fotografar, falo, não, peraí, o que está vendendo aqui? Esse preservativo é de farmácia, tem preservativo que tem que comprar pela internet, outros tem que comprar em sex shop. Então, acho que a primeira coisa é não ter vergonha, pegar, olhar. E assim, básico para quem, né, o que a Liliane, a pergunta da Liliane é que o preservativo, na verdade, ele não deveria ter um nome, talvez a gente pudesse mudar. Não é só para preservar, é para te trazer mais prazer. Porque existe uma lubrificação no preservativo. Até a pessoa que tem medo, a gente fala, se eu puser muito gel, começa a escorregar, e se a ereção não estiver boa, ou a pessoa fica com vergonha, eu vou pôr gel, vai achar que eu não estou lubrificada. Então, assim, o preservativo, ele ajuda na lubrificação. E se a gente colocar direitinho, ele fica... É como se ele fosse um anel peniano ali no final, porque ele fica preso. Ele não é só abre e fica solto. Então ele aprisiona o sangue e por isso ajuda, inclusive, na manutenção da ereção. Isso. Na base do pênis, ele bem encaixadinho, ele ajuda a manter essa ereção. Um garrotezinho. Isso, um garrotezinho. Mas é super importante, a gente, né, o assunto é gigante, do preservativo. Tem gente que fala, mas tem gente que não sabe pôr o preservativo. Então tem que aprender a pôr. Compra. Testa, né? E às vezes eu falo, testa até no braço. Vai estourar? Não vai estourar. Menos que ter um anel com ponta, né? Mas assim, ou unha. O homem mesmo, testar, né? Deixar aquele arzinho, vai abrindo com delicadeza, coloca tem que ter intimidade com isso. Tem aprender qual que é o lado certo, né? O pessoal não sabe nem qual que é o lado certo que desenrola, desenrola do avesso. Agora, se tem uma coisa que não rolou mesmo, foi o preservativo feminino, né? É muito feio, né? Mas olha, parece um coador de café, aqueles coador de café da vovó, né? Aqueles que parecem, mas eu sou absolutamente a favor do preservativo feminino. Não, eu também sou super a favor. Eu dei uma entrevista uma vez, acho que foi na Band, nesse cara, meu Deus, assim, porque o tema era como prevenir as meninas do funk, como ter o preservativo. Isso. É isso. Então, não é mais fácil ensiná-las a colocar o masculino? Então, mas com destreza isso, mais maravilhoso ainda. Mas a questão era assim, uma mulher que vai no baile do funk e quer dar para 10. Vai com preservativo vestido de casa, com preservativo feminino. E aí ela vai estar protegida. Os caras não. Mas isso é uma coisa para assim, então se ela transar com 10 ali e ficar ali, eles podem... Eles vão estar expostos, Eles vão estar expostos, mas eles estariam expostos de qualquer jeito, porque hoje a realidade é, elas não vão com o preservativo de casa. Não vão. E tem dificuldade de dizer não. É exatamente essa coisa da dificuldade do não da mulher, do medo de ser rejeitada, e de ser julgada, né? Porque que ainda hoje, com toda essa abertura, ainda né? Na minha bolsa vai ter, o que vão achar? E eu falo, não leva um só, não, leva uns 3, porque às vezes um tirou... Vai rasgar, na hora que colocar, amoleceu, vai de novo, vai querer uma segunda vez, leva mais de um preservativo. E é interessante por que o preservativo feminino não dá certo, porque a mulher não quer colocar a mão dentro da vagina.
Sim. Lembrando que a vagina é a parte interna, tá? A dificuldade. vulva é a parte externa, Sim. a vagina é a parte interna. Não quer colocar... Por isso que tinha aqueles tampax, aqueles com Sim. aplicador, né? Porque a mulher não queria colocar o dedo dentro, que, sei lá, acho que vai perder lá dentro, vai sumir, vai ser engolido, vai parar no esôfago, não sei o que. E dentro desse gancho, eu acho que é nojo mesmo, João. Nojo, né? Nojo. Eu sou super a favor dos coletores menstruais. Eu acho que Super. é sustentável para a natureza, te dá uma liberdade de Confortável. roupa, Eu né, sou a de favor tudo. do implante de hormônio que bloqueia a menstruação e com Bom, isso... já que a Liliane falou isso, eu sou uma mulher implantada há 2 anos. Olha, eu sempre fui aquela mulher que falava, que delícia, eu adoro menstruar. Né? É mesmo? Então, eu adorava. Por Tem quê? mulheres que acham muito importante. Não, no segundo dia da menstruação, eu falava, nossa, como que o mundo é perfeito, como as pessoas são boas. No segundo dia que sangrava, mas era uma felicidade. Mas é tão- muito mais por conta das alterações hormonais e de Pré- neurotransmissores Sem dúvida. do que de realmente gostar de sangrar, né? Não, exatamente isso. Mas eu fui colocar o implante, eu tenho implante de gestrinona, porque no início, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei com uma dor abdominal. Não é possível. Eu fui em uro, em gastro, em gineco. Eu falei, mas que dor que era essa? Endometriose? Endometriose. Então, eu tô 52, com 49 anos, foi a primeira vez que eu fiz um exame específico para endometriose. E aí falou, ninguém nunca viu que é endometriose? Um monte de focos. Então, assim, e eu relutei, mas vou pôr gestrinona, vou inchar, não uso hormônio, não usava anticoncepcional há 18 anos, 17, sei lá, um tempão sem usar, como é que eu vou pôr? Depois que eu pus, eu falei, melhor hora do mundo é a mulher não ciclar, porque é uma estabilidade. A gente tem que ciclar na fase reprodutiva, enquanto a maternidade está vigente. Depois que a gente encerra, fecha a fábrica, é desnecessário. Como diria o Elcimar, nosso falecido doutor Elcimar Coutinho, a sangria inútil. Mas olha, eu tenho uma teoria só minha, né, de que a TPM é uma mentira. Porque você tem a tensão pré-menstrual, a intramenstrual e a pós-menstrual. Isso, o P já é de pré e de pós. Pré e pós, Isso. E aí intra. Né? Porque a mulher ela tem essa variação porque ela cicla. Né? Então, umas vão ciclar mais que outras porque tem o temperamento junto, tem a personalidade junto, tem os transtornos juntos, mas ela vai estar mais sujeita. O homem tende a ser mais estável porque ele é hormonalmente mais estável. Isso, né? Isso tem a ver também. Eles não nasceram com esse dote, né, de poder gerar uma vida. Então, enquanto a gente traz esse benefício, que é algo muito exclusivo, então, qual é o benefício dele, então, nessa contrapartida? Então, ele não cicla, não menstrua, não tem cólica, ou seja, é o preço que a gente paga por conta dessa grandeza de poder gerar uma vida, talvez ter essas intempéries. Eu tenho falado bastante, Liliane, da importância dos implantes, mas eu vejo a dificuldade, né? Eu tenho 52, vou fazer 53 no mês que vem, tem minha irmã que tem 50. Ariana. Em abril que eu faço, né? E sou taurina, do meu signo solar, mas... Meu esposo, dia 24 de abril. Olha aí, mas meu ascendente é câncer, o que eu acho maravilhoso. Meu também, por isso que a gente quer cuidar do mundo inteiro, abraçar o mundo inteiro, colocar no consultório. É bem isso. E eu só fui ter eu acho que essa clareza quando eu comecei a sentir que venceu o implante, não pus de novo. Gente, por que eu tô tão irritada? Era, sabe, nesse tom de voz. Por que as coisas não acontecem? Gente, o que é isso? Eu quero aquela de volta. Tô me sentindo tão mulher, né? Assim, de repente... né? O fato é o seguinte, a gente está fazendo hora extra. Não fomos geneticamente programados para durar o que nós estamos durando. E, de repente, na menopausa, você está entrando na segunda metade da vida. Você tem para viver muito mais do que o que você viveu, com o bônus da maturidade que você adquiriu. Porém... sem os hormônios que te privilegiaram por toda a juventude. Então, é até injusto com a vida você chegar num momento onde você entendeu, nossa, agora eu sou madura, entendi como são as coisas, e agora você vai poder colocar em prática, mas você não tem aqueles hormônios.
Então é muito injusto. O implante ele veio para justamente trazer tudo isso que a gente precisa para que a gente possa aí ter a outra metade ou os outros 2/3 da vida com muito mais qualidade. Eu acho que é adaptação evolutiva, porque eu li uma teoria interessante do professor Eliezer Berestein, que ele coloca o seguinte, ele coloca que a mulher, ele fala assim da mulher estrogênica e a progesterônica. Sim. Que a mulher estrogênica ela é muito mais como se fosse uma mulher testosterônica, ou seja, que ela tivesse uma coisa mais de ser mais decidida, de ir mais atrás das coisas, ser mais objetiva, ter uma forma física mais masculinizada, mais... A progesterônica. Não, a estrogênica. Não, estrogênica não, a progesterônica. A progesterônica é a mais maternalzona. Então ele pega e põe exatamente aqui, porque as vovós tinham 9, 10 filhos como tinham. Então elas estavam ou dando de mamar, ou já entrando de novo na gravidez, com progesterona, né? Que é progestação. Então elas eram mulheres muito mais afáveis, mais tranquilas, menos objetivas, mais acolhedoras. Mas com também tão menos libido. Com menos libido, com tudo menos isso. Não é? Hoje a mulher cicla muito mais. Olha que interessante. O que nós aprendemos quando a gente estuda é diferente dessa teoria que você trouxe desse... Como é o nome do doutor? Eliezer Berestein. A teoria, quando a gente estuda a estrogênica e a progesterônica, por exemplo, até o formato do corpo. Isso, é um formato do corpo mais maternal. Muscular, é um formato sem celulite, aquela mulher de pernas mais longilíneas. A estrogênica é aquela que tem o bumbum mais cheio, tem o corpo mais de gordura e de menos definição muscular. Realmente, ela tem essa questão da libido, então é onde equivale a essa parte da testosterona. E são, inclusive, mulheres até com mais sex appeal. O homem geralmente gosta mais dessa coisa estrogênica, porque o que vai levar à fertilidade... Primeira fase do ciclo menstrual, estrogênio. Isso. Então, o homem ele é atraído pelo estrogênio. Isso. O pico, né, o dia que está com a ovulação, a gente tem o pico de estrogênio, aí já vem ali um pico de testosterona e ainda não começou a subir a progesterona. Então, isso é o que atrai, é o que vai gerar a vida. A progesterona já é o contrário, já é garantir a vida. Então, eu já não vou mais ser tão interessante. Já tem uma forma de ninho, né? É isso, mas são teorias diferentes, então eu não conhecia essa que você está falando. É tão rico a gente aprender. Demais. Isso. E a observação, né, do comportamento, a gente tem que juntar tudo, porque senão eu sempre fui uma mulher mais estrogênica, naturalmente. Sempre fui de quadril mais largo, de coxa mais grossa. Depois que eu comecei a fazer o implante de gestrinona, eu fiquei com mais definição muscular, mais progesterônica, com mais controle estrogênico e com mais decisões. Então, assim, tranquilizou um pouco aquela feminilidade. Olha como que é interessante. Entender de hormônio assim, é muito tênue, né? O limite é onde inicia um e começa o outro. E eu vejo claramente até o meu tom de voz, a minha diferença, o posicionamento. Eu senti que deu uma assentada. Mas o que me surpreendeu, né? Falando com vocês como médicos, eu fiz uma dosagem agora há um mês e eu falei, poxa, que legal, né? Por causa da endometriose, tô entrando na menopausa. Não, tô assim, com os níveis assim, longe de estar na menopausa. Até a médica olhou pra mim e falou, peraí, você tem 50? Seus exames são de uma pessoa de 30. Ela falou, você tá... É que você repõe, além da gestrinona, o estradiol também. Não posso pôr, porque são todos muito altos. Ela falou... Naturalmente. Ela falou... Porque a gestrinona, ela tem falou, um efeito... só vou pôr gestro. Ela ia até, na outra vez, pôs testo e gestro. E dessa vez ela falou, vamos ficar só com a gestrinona, porque ela viu que o meu estradiol estava muito alto. Que coisa, é bem difícil depois de 2 anos de implante... Porque a gestrinona, ela é um antiestrogênico. E aí, o que aconteceu? Eu fiz, acho que esse é o meu 5º implante. E eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero que eu ponha mais gestrinona mais alta, porque eu falei, meu cabelo vai começar a cair, né? Eu não quero que meu cabelo caia. Você sabe o que a gente faz? A estratégia quando você está colocando a gestrinona numa paciente?
que muitas vezes não tem a indicação do estrogênio, ela não quer colocar o estrogênio, a gente precisa... queria qualquer coisa, menos gestrinona, e queria não sangrar mais. Mas o segredo é o seguinte, aonde nós precisamos de estrogênio? Sim. A gente precisa de estrogênio capilar. Então, a gente quer que o folículo tenha receptor de estrogênio. Então, a gente usa o estradiol, o alfa-estradiol tópico. A gente quer o estrogênio vaginal, porque ele traz aquela vulva mais turva, mais rosada, mais cheia de vasodilatação. Então, usar o estriol, que é o estrogênio vaginal. Excelente. Porque ele tem uma ação local e não vai ter aquela ação sistêmica. Por exemplo, se a gente colocar no implante ou se fizer o gel de hormônio na região do pulso. Então, ficam as dicas. Nossa, ficam as dicas para as pessoas que estão nos ouvindo, que quantas mulheres não têm esse acesso. Nós falamos da Rádio Globo, eu estou na Rádio Capital, que é uma rádio que ela é FM, mas de origem AM, e hoje em dia pelas plataformas digitais, mas as senhoras vão, muitas vezes, né, em médicos que não têm essa formação, como a sua, e muitas vezes falam, não, está dentro do padrão da normalidade. Só que tem uma queixa clínica. Tem uma queixa dessa mulher que está com um relacionamento ruim, que tem uma secura vaginal, que sente o envelhecer, essa questão dessa perda do cabelo, da diminuição da densidade, da textura. E essa mulher, ela não quer mais sentir vovozinha, né? Não que não seja bom a gente ser vó, acho que é importante, mas é desse envelhecimento, às vezes, tão cruel, tão do dia para a noite para essa mulher. A gente tem que entender como essa paciente se sente. Se ela de fato se sente realmente mais velha e que está tudo bem, é natural ela aceitar. Mas se ela tem um espírito mais jovial, as coisas que ela gosta, o assunto que ela se interessa, as pessoas com quem ela convive, é justo que ela tenha uma reposição de acordo com o estilo de vida que ela leva, com a cabeça, né, com a idade mental, digamos assim, né, que é como a gente se sente. Eu, apesar dos 43, biologicamente, eu me sinto com 30 anos. Olha que delícia. Às vezes eu vou... Esses dias mesmo, na praia, eu estava dando estrela com as crianças, tirando, né, fazendo... Sabe, estrela que aquela criançada faz. É engraçado que eu tenho essa memória no meu corpo, o registro de fazer estrela. Aí eu fui fazer aí que eu percebi que o meu punho já não é mais o mesmo. Que o meu equilíbrio, eu terminava a estrela e depois rodava. Eu falava, mas espera aí, não era assim antes. Meu labirinto. Me deu uma labirintite, né? Nossa, antes eu fazia... que eu fui me meter? E aí a ficha vai caindo, né? Mas isso não é porque eu, de fato, tenho que assumir e aceitar. É porque eu fiquei todos esses anos sem fazer estrela. Então, conclusão, não é eu tenho que aceitar, vamos fazer mais estrelas e poder fazer sem dor no punho e sem ficar com labirintite. Você falando da estrela, tem uma medicina oriental que ela fala que a gente precisa ter os ritos e os giros, né? E a gente vai deixando de rodar. Essa coisa bem feminina de roda-saia, né? Da gente girar. Quando a gente vai olhar no Oriente, aquelas danças, aqueles giros, o quanto que isso é importante com que a gente gire. E nós, mulheres, quanto é importante com que a gente rode a saia. Então agora eu vou contar uma faceta minha para você. Sim. Não sei se o João sabe. Né? Vamos contar aqui para uma sexóloga, mas a minha primeira profissão foi professora de dança do ventre. Ai, que lindo! Da belly dance. Que lindo! Parabéns! Já sabia, né? Então essa foi minha primeira profissão remunerada, porque eu era estudante de medicina. Eu lembro que meu primeiro dinheiro comprei um perfume para minha mãe, que era super que ela queria, aquela coisa e tal. Nunca esqueço do meu primeiro salário. Sim. E assim eu dei aula, inclusive engravidei da Luísa na faculdade. Ela nasceu no meu 6º ano de faculdade e eu passei o 6º ano dando aula de dança do ventre para ajudar a comprar as fraldas, para poder ajudar aí com a Luísa. E o corpo maravilhoso, né? Porque essa mobilização pélvica, né? Tão fundamental. Né? Estou precisando voltar, porque eu estou sentindo muita energia travada. Essa semana eu falei, vou voltar para a dança do ventre. Maravilhoso. Que maravilhoso. Eu dancei, nunca dei aula de dança do ventre, mas eu dancei lá atrás. Eu acho que eu gosto muito desse cabelo comprido. E eu acho que é muito Você muito parece sensual. Uma professora de dança do ventre profissional. É muito sensual, eu gosto.
Eu sou muito resolvida com o meu corpo, assim, de... Vamos fazer uma dança do ventre agora? Vamos, ok. Vamos tirar a roupa? Vamos. Assim, tipo, nenhum problema. Nem de vergonha, nem do que vão achar. Isso a gente pode dizer que é 1 em 1 milhão, né? Hoje as mulheres, né? elas têm vergonha. Eu trabalho com um ginecologista que ele é especialista em estética íntima e a gente vê cada vez mais as mulheres buscando procedimentos. Nada contra, acho que a tecnologia está aí para isso, mas a gente vê o quanto que as mulheres são inseguras. Sim. E você trouxe um ponto tão importante, eu acho que a tecnologia, ok, tá aí, tem, né? E quando eu falo estética íntima, ela é gigante. Ela é gigante. Né? Desde laser, clareamento, até tipos de cirurgia, enfim, ou a forma como é abordado, ok, pode acho que ter essa estética, mas eu acredito muito nessa medicina integral. Né? Então, vamos cuidar dessa região, mas vamos também lubrificar. Vamos fazer exercícios também, seja de fisioterapia pélvica, ótimo. Né? Seja do pompoarismo, exato, seja do que for, vamos pegar os cones de Kegel, porque aí você fortalece o músculo que está embaixo, vê como que está essa pele que está recobrindo, enfim, fala da lubrificação, faz uma terapia de casal, uma terapia individual para também, né, se liberar, e aí faz uma aula de dança, certíssimo, não só a academia. O que me preocupa, o que eu vejo muito de muitas mulheres, querendo ter um padrão vaginal que não existe. Isso, tem até o nome, as barbificações, né? E aí é tão cruel, porque o que acontece, hoje menos, mas quando eu atendia, hoje eu atendo praticamente quase nada de fisiopélvico, eu estou muito na terapia em si, na terapia, na psicanálise, mas quando eu atendia essas mulheres, às vezes eu falava, meu Deus, por que essa mulher se violentou assim? Porque hoje em dia está melhor até a evolução, mas cada uma responde de um jeito e às vezes se intervém tanto, né, sem até pesquisar o profissional, a técnica, o biotipo, e às vezes perde a sensibilidade. Eu tenho uma paciente que foi buscar a diminuição dos pequenos lábios, que em determinados casos até ajuda, realmente o leigo ele fala muito sobre é uma pele que eu tenho que tirar na hora afastar porque machuca, é assim que geralmente as pacientes trazem a queixa. Não tem nada. E foi, não é que diminuiu os pequenos lábios, retirou totalmente. E quando ela vai urinar, não é mais um jatozinho fininho que espirra para todos os lados, escorre na perna. Ou seja, uma amputação. Uma amputação. De algo que não foi avaliado de uma forma correta. E as pessoas estão olhando para esse lado estético e esquecendo exatamente disso que você está levantando, que é tão bonito, que é o quê? Sim. A funcionalidade, ter prazer com a região. É isso. Porque todo mundo se fala hoje que assim, tá tudo muito mais leve, muito mais solto, que não tem tabu sexual. Mentira! Tabu sexual tá aí, as mulheres continuam com um monte de problema com o corpo, continuam bloqueadas, continuam tendo a primeira queixa de falta de libido, a segunda queixa é falta de orgasmo, a terceira queixa é dor na penetração. Então assim, não vai ser mexendo no estético, vai ser aprender a se tocar, quer dizer, nós estamos falando agora há pouco que não quer usar o preservativo feminino porque tem que botar a mão dentro da vagina, peraí, tem dente, vai morder, vai comer, né? Quer dizer, não quer se tocar, não quer se olhar no espelho, aquele exercício que a gente faz, né, junto com o Kegel, etc. O primeiro que eu peço para fazer é pegar um espelhinho e olhar para a própria vulva. Sim. Abrir, olhar, ver como é que é, abrir os pequenos lados, todos falam, ai, doutor, que negócio horroroso que eu vi. Não, que coisa maravilhosa, inclusive que cheiro típico e bom. Pegando esse gancho, muitas vezes eu falo assim, fala pro seu parceiro que, né, depois que transou, que delícia esse cheiro de sexo. Que bom esse cheiro que só a gente vai ter, que se você tiver com outra pessoa vai ser um outro cheiro, né? Essa coisa do feromônio que as pessoas querem, vamos, né, passar um desodorante íntimo, um perfume ali, ok, eu acho que vamos passar um perfume, é bom tomar banho, passar desodorante, perfume, mas não precisa desinfetar tanto essa região, porque ela é autolimpante. Ela é autolimpante. Manter o pH.
E hoje esse excesso de limpeza, né? Tem pacientes que são extremamente neuróticas, que fazem uma limpeza excessiva do antes, do depois. Do então durante. você imagina, você lava, você retira aquela produção natural. O próprio ato sexual é um ato de muita esfrega. Sim. E na sequência vem de novo a outra limpeza. Ou seja, esfrega. muita esfrega. Porque você Escovou imagina, bastante. você esfrega antes, você esfrega durante, esfrega depois e não quer ter candidíase no dia seguinte. Olha, a Liliane falou uma coisa que eu gosto tanto de falar desse assunto da candidíase, que é um assunto que a gente precisava falar muito, assim como é importante tomar água, né? Sim, fazer sem atividade dúvida. física. E tem mulheres que falam assim, mudei de namorado, agora teve candidíase. Vai ter, né? Vai ter uma diferença de adaptação, né? De pH. Flora diferente. E por isso tem o contato. gel, e por isso tem os banhos de assento, e por isso você vai num melhor médico, né? Te olha integral. Por que seu corpo está respondendo, né? Desse jeito? Mas as pessoas têm uma dificuldade de entender. Candidíase, você fala o cistite, né? Arrumou um namorado novo, cistite da lua de mel. Né? Leva já um kit, sabe que você vai ficar depois um pouco dolorida, né? Piridium. Eu não quis falar. Cranberry, extrato de cranberry. Como eu não sou médica, eu não posso falar de remédio, mas é isso, converse com isso. Então, Porque leva uretra, né? Porque exatamente leva cápsulas de cranberry, não é? Urinar tem após o sexo é muito importante, esvaziar a bexiga. E isso é uma das coisas, Lili, que as pessoas falam, eu tenho preguiça de sair da cama. Não tenha. Vá rapidinho e faça um xixi gostoso, sem pressa. Usa uma fralda. Não. Agora, A fralda, eu vou te falar. Essa foi broxante, hein? Já põe uma fralda e acabou com tudo. Olha, eu vou te falar, agora eu vou pegar um gancho então de fralda. Porque fralda pode ser até um fetiche. Pode. Né? tudo Sim, pode qualquer ser coisa. fetiche. Pode ser um fetiche. E eu atendi há muitos anos atrás um paciente que foi uma história muito bonita, assim, que eu recorro nas memórias e falo, poxa, que bom a gente fazer, eu acho que ter amor pelo que a gente faz. É um paciente que ele veio com uma sequela de mielomeningocele. Então, é um paciente, quem não sabe, né, mielomeningocele é uma malformação, então, assim, ele era muito deformado da cintura para baixo. Então, assim, ele tinha pé torto congênito, ele tinha muitas complicações, assim, então era um joelho para um lado, um pé para o outro, diferença de membros, um pênis infantil, de tamanho, então, assim, era um rapaz que da cintura para cima, um pouco acima na linha das costelas, braços perfeitos, um cabelo lindo, um rosto lindo, mas a função sexual nos membros inferiores e usava fralda. E aí ele falou, não, preciso passar uma terapia sexual, vamos conversar com uma sexóloga, porque ele falou, olha, o médico falou que eu nunca vou ter ereção, que eu nunca vou ejacular, mas ele falou, a minha cabeça é de quem ejacula, a minha cabeça tem desejo. E aí começamos a fazer, vamos lá, terapia, e aí eu falei, né, mas você tem dedos, você tem mão, tem braços, né? Dá para colocar um anel peniano, dá para pôr uma capa nesse pênis, né? Dá para pôr uma cinta, dá para, né, abrir esse repertório. E a gente foi conversando, várias sessões, um dia ele chegou na consulta e chorou. Ele falou, não, um homem com mais de 40 anos, ele falou, pela primeira vez, meu pênis manteve ereção, mesmo sendo pequeno, e aí ele falou, eu consegui gozar um pouquinho. Então, assim, poxa, que sensacional aquilo, né? De repente não foi um jato, não foi um monte, mas conseguiu. E aí ele falou, com as coisas que a senhora falou, sabe que eu consigo agora penetrar uma mulher? Então, essa coisa da gente tirar essa cultura falocêntrica e um rapaz que usava fralda, porque não tinha controle miccional. E aí, uma das questões que ele trazia, ele falava assim, sou todo deformado, meu pênis é pequeno, não vou conseguir. E ainda, quando ia chegar um estímulo de orgasmo, ele fazia xixi e às vezes defecava. Então você vai ter que trabalhar com uma parceira que esses fluidos e essas saídas, é natural na natureza. Aliás, a mulher, quando esquirta, ela basicamente urina, né? Eu tenho uma história dessa. Eu conversar com uma Tem muita gente que ainda não sabe o que é esquirtar. O squirt, mas é produzido por outra glândula, né? É por uma glândula, um remanescente da próstata, na formação, de skin, na né? formação congênita,
Mas é exatamente, esguicha como parece um xixi. É como se fosse um xixi. Esguicha. E algumas são xixi, tem uma diferença entre uma coisa e outra. Então, nós vamos voltar lá, né, para sexologia, né? O João é sexólogo também. Isso é super importante, Lili, que você trouxe. A história que eu vou trazer para elucidar isso, depois a gente volta para essa parte técnica. Então, tô lá atendendo, tá? Né? Vai buscar sexóloga, separou, Paraná, segundo casamento, a mulher com incontinência urinária, mais madura e com uma dificuldade imensa, né? Vou ter relação e se perder o xixi? E como é que é? Tomo pouca água, faço xixi antes, o que eu faço? Isso acaba, Calibito. Então, aí a mulher toda assim, aí conversa, que daí vai, e eu vou dando liberdade, a pessoa, vamos aumentar o repertório, vamos lá. Aí ela chegou toda feliz, descobri a solução, falei, meu Deus, o que será que aconteceu dessa vez? Exatamente. Acertei? Ela saiu com um rapazinho jovem que ela não queria nem saber. Ela falou com todos que ela estava preocupada, né? Mostrar que ela era continente. Com esse, ela falou de uma coisa, tipo, acho que ela estava de saco cheio, falou, você eu mesma. E o cara com essa coisa do skirt, né? Ah, queria uma mulher. Ah, tá, é isso. Aí que ela foi, relaxou e ela fez um xixi, porque ela relaxou. Aí o cara... Nunca nenhuma mulher teve esse prazer comigo. O cara se apaixonou e ela falou, e agora? Eu vou ter que fazer xixi sempre. Olha que interessante. Água, hein? Então é tão interessante isso, porque, então, a chuva dourada é um fetiche para urinar mesmo, às vezes, em cima. Mas as glândulas de skin, como o João colocou, muitas vezes a pessoa ela quer performar e não consegue. Eu falo que até para a gente ter esse jato, que não é toda hora, e para desmistificar, porque às vezes as pessoas vêm no consultório, eu quero... Gente, não é só querer. O que acontece, eu preciso estimular muito essa região, eu preciso estar com muito tesão naquele dia. É de uma pressão, de uma posição, de um jeito, e pode ser que, assim, saí com o João, saímos 30 vezes, em uma vez tive skirt. Por que as outras vezes? Não, foi bom, mas nesse dia, de repente, foi muito bom. E aí fala, o que aconteceu, né? Pressionou, né, que são impares, né, ali. São impares, isso. E aí, assim, a questão é, as pessoas ficam lá, né, com essa coisa do cheiro. Quando é esse skirt, ela não vai ter cheiro e ela vai ser mais clarinha. Isso. Quando é o xixi, tem lá... xixi. Tem ureia, né? E pode ser os dois. E pode ser Agora, os dois. para quem está buscando, né, esse aprendizado, hoje é muito mais comum a mulher conseguir com a estimulação manual, né, com o homem utilizando os dedos, do que de fato com o próprio pênis. Pela pressão no local certo e com os estímulos, podendo usar mão e boca, ou as duas mãos ao mesmo tempo, ou de repente um massageador mais a mão, enfim. É muito interessante isso, e acho que esse vale o convite para as pessoas se conhecerem e se conhecerem com quem se está. Né? Porque até muito pouco tempo atrás, essa cultura falocêntrica que o pênis tinha que, só faltava, né, o pênis ter um controle e eu falo, maldita hora que inventaram esse ponto G, né? Nossa, nem fala. É um desserviço isso, porque a pessoa ela quer comprar um vibrador, ela quer que o homem incline, aí ela compara quem tem pênis mais curvo, como que é para a direita, para a esquerda. Você tem um botão. Por outro lado, o ponto G está muito próximo da entrada, então isso também desqualifica a ideia de que precisa ser grande para que se atinja um orgasmo, tenha prazer. Mas muitas mulheres, além de não atingirem esse ponto G, porque ele é muito próximo, muitas vezes essas mulheres, elas têm gatilhos de dor. Então, assim, e parece que às vezes tem uma combinação, que o consultório de leva, fala, toda mulher que quer chegar aqui é aquela que precisava fazer uma massagem para tirar... Porque tem muita tensão vaginal, muita tensão na vulva. Igual a gente vai, por exemplo, fazer aquela miofacial, né? Sim, que a gente, sim. Como, da musculatura. Isso às vezes precisa ser feito na região genital. Isso, para tirar esses pontos gatilhos. Então, que chega ao vaginismo, né? Quer dizer, que é como se fosse uma fibromialgia da região pélvica, né? Que a fibromialgia, o que é? Nada mais, a pessoa é melancólica, tensa, tem todo um perfil da fibromialgica, né? Você acha que eu tenho perfil? Não tem. Prazer, eu tenho fibromialgia. Não.
Não. Mas vagínica não. Vagínica é uma das coisas mais tristes que eu falo que tem. Sabe por quê? A mulher, ela fica deprimida. É uma paciente chata de atender, porque assim, ela já passou por muita gente, ela já não acredita. Fragilizada. Ela vem com muitos mitos, né? Muito, muito fragilizada. E para quem não sabe, né, que a vaginismo é uma contração involuntária da musculatura vaginal. O vaginismo clássico, o primário, a pessoa não consegue ter relação e muitas vezes a secundária por infecção. Já atendi mulheres por partos vaginais complicados, enfim, por histórias, às vezes, ali do relacionamento. Ela tinha e, de repente, ela não consegue mais. Esse pênis vai entrar, mas não entra. Diferente da dispareunia, que é dor na relação. Então, tem mulher que, às vezes, chega e fala assim, eu sou vagínica. Não. Se tem relação, não. Você tem uma dor na relação. E essa dor, pegando, né, esse gatilho... Porque essas pessoas às vezes falam, toma um vinho, toma um remédio. Não adianta. Não adianta nada disso. Na verdade, ela tem uma ideia sobre o falo que ela vai ser rasgada no meio. Isso. Aí eu gosto, eu não falei da minha formação, mas eu fiz hipnose clínica para isso. Interessante. Para tratar as disfunções, principalmente as femininas, e... A partir dessa formação, teve uma palestra ali no Centro de Convenções Rebouças e tinha um médico que mora na França e me chamou para fazer um curso de medicina integrativa que foi sensacional para a gente falar da hipnose nas disfunções, principalmente masculinas, e por conta, lembrei dessa história toda por conta dessa analogia. Porque na hipnose a gente faz muito esse lugar de que não tem dente. Calma, né? Ninguém vai te morder lá dentro. Ninguém vai te rasgar, são aquelas palavras, né? Você está segura. Então, a gente vai conduzindo, porque essa pessoa, ela entra em uma paciente vagínica clássica, quando a gente começa a fazer a fisioterapia pélvica, ela entra num quadro fóbico de ter um tremor nas pernas, uma taquicardia, uma sudorese e uma crise de choro. Você fala, vai desdobrar essa paciente. E é muito importante que esse profissional traga esse acolhimento, né? Faça um acompanhamento com o parceiro, né, dessa mulher. E eu tenho uma alegria de ter tratado mulheres que superaram o vaginismo, que tiveram parto, inclusive vaginal, que daí falaram, peraí, transar tudo bem, agora parto vaginal é demais. Elas chegam falando isso mesmo. Imagina um bebê quero passando, cesárea. Né? Você não imagina nem um fio de cabelo já está assustando, né? Quer dizer... E às vezes... às vezes essas mulheres têm até a cesárea marcada, mas por uma maravilha da natureza, essa criança escorrega. Simplesmente sai. Como é que foi? Deixa eu falar, poxa, se passou um bebê, agora dá para o pênis entrar. Não, diferente. E a gente começa a falar novamente do ciclo da resposta, né? Sexual. Fóbico. Exatamente. E muitas vezes é importante tratar com um bom psiquiatra, né? Sem dúvida. Que às vezes o psiquiatra também acha que não é a área dele, né? Então, assim, é importante ter esse olhar, um ginecologista que acolha esse vaginismo, né? Até falando de sistema único de saúde, entender que não é frescura, né? E que essa mulher sofre muito. Mas é aí que falta, né? Quer dizer, é a educação da formação médica onde não é falado sobre sexualidade. Para nenhum. Tanto que metade dos meus pacientes são colegas. Olha. Porque tem problema como leigos. Sim. Mesmo. Eles não entendem o que está acontecendo com eles mesmos. Sim. Assim, o ginecologista ele não tem formação de sexólogo. O urologista não é sexólogo. O psiquiatra não é sexólogo, a não ser que ele vá buscar essa formação. Porque, infelizmente, no meu fellow que eu fiz de psiquiatria, eu não via ninguém perguntando sobre a vida sexual do indivíduo. Isso porque, por exemplo, a gente sabe que o bipolar, dentro da crise de mania, tem crise de hipersexualidade. Eu nunca vi ninguém perguntar para alguém lá que tinha um transtorno bipolar se tinha alguma crise de hipersexualidade. Ou seja, é um tabu até para os próprios profissionais, né? Eu não sei se por conta da nutrologia, né, quando o paciente ele vem, ele já acha que a gente vai falar exclusivamente sobre uma alimentação, uma síndrome metabólica, uma perda de peso. Ele vem desarmado e, de repente, a gente entra nisso. Como ele já vem desarmado, fica mais fácil da gente explorar. E é impressionante a quantidade de pacientes, mulheres, que nunca ouviram falar de um sugador de clitóris. Olha,
Eu adoro. Eu sou aquela pessoa que eu uso vibrador desde sempre. Falei isso na rádio. Eu fui conhecer sugador, eu tinha mais de 30 anos. É maravilhoso. Eu já dei um de presente para minha filha. É sensacional isso. E hoje em dia estão tendo cada vez mais gerações, né, desses sugadores. E eu falo que santo sugador, repondo testosterona. Você fala, meu Deus, onde meu clitóris estava esses anos todos que agora vive a luz, né? Então, eu acho que é de um empoderamento, de falar, olha, tá aqui, que né? eu trago muito para elas, né? Que elas sempre imaginam que elas vão usar um vibrador, ou um massageador, ou um sugador de uma forma solitária. Ele é para ser utilizado na relação. Por exemplo, enquanto existe uma penetração, seja anal ou seja vaginal, esse clitóris pode ser sugado por esse estímulo, por exemplo, isso trazer mais prazer. Então, muitas têm aquele tabu de que o marido não vai gostar, eu vou trair. Nossa, eu vou trair o meu marido com vibrador. E não. E o marido achando que está sendo substituído. Pelo contrário. É um elemento que veio apimentar essa relação, fazer com que ela fique mais satisfatória e que ele também pode aprender a manusear, né? E lembrando que o sexo primário é o feminino. Né? Nós, homens, somos mulheres modificadas. Olha que interessante isso. Tanto que a gente prova isso com a síndrome de Turner. A síndrome de Turner é uma doença genética onde nasce um ser que é X0. Homens são XY, mulheres são XX. E quando nasce X0, o que é? É mulher. A ausência do Y. A ausência do Y é mulher. Na ausência, então, somos mulheres modificadas. E o clitóris nada mais é... O pênis nada mais é um clitóris que cresce e a uretra entra pelo meio dele. Sensacional isso. Na geração embrionária, se a gente for analisar assim, de uma maneira... Seria o equivalente. Isso. Né? Tanto que nós temos mamas que não servem para nada. Mamilos que não servem para nada. Que não tem sensibilidade. Entrando nesse assunto do clitóris, ele tem até uma glande, né? Ele tem a glande do clitóris. Não, tem corpo cavernoso, tem ereção. E os bracinhos, né? Que eu falo que são os dois, né? Os que se prendem no pubis, exatamente. Nós vamos fazer um outro, Lili, que a gente vai trazer umas coisas aqui. Eu acho que a gente precisa trazer algumas coisas. Mas eu me divirto muito. E a gente vai mostrar. Mas eu queria só voltar no uso desses acessórios todos, que hoje em dia tem acessórios para o casal, tem vibradores masculinos, vibrador peniano mesmo, né? Eu falo que é como se fosse um pegador de macarrão, que aqui está o pênis e vibra, né? E é sensacional. E é para ser usado durante a relação. Então, eu acho que durante a relação, mas eu também sou muito a favor da masturbação. Da masturbação sozinha. Assim, igual você toma banho, igual você escova o seu dente. Sim. Sabe por quê? Eu acho que é importante a mulher se masturbar, porque o prazer de quando eu tô com alguém é muito do prazer de eu perceber no meu corpo quando eu tô sozinha. Isso. Até para você explicar, olha, é desse jeito, eu gosto assim. Se conhecer, né? Com essa profundidade, ou com essa pressão. E também tem as pessoas que não têm parceiros, né? Eu acho que a gente precisaria falar disso para falar de educação sexual, porque senão a gente entra num lugar onde, para eu ter orgasmo, eu preciso sempre estar com alguém. E até para a gente falar... desse cuidado com as mulheres, independente das idades. Porque muitas vezes eu atendo mulheres que entram nos aplicativos porque tem uma demanda biológica de ter alguém. Como não encontra um namorado, então coloca no aplicativo que quer ter um sexo casual porque não encontra um parceiro. E aí, psiquicamente, ela não dá conta de um sexo casual. Então eu falo para essas mulheres, como que seria... se reconectar, né? Comprar um bom vibrador, tomar um banho gostoso. Eu gosto de falar com a pessoa bem de idade, um banho gostoso a gente se toca, né? Por que eu preciso esperar um homem me dar o prazer que eu posso com as minhas mãozinhas? Eu falo, né? E até brinco. Eu fui dar uma palestra com umas senhoras de câncer, né? Aquela coisa outubro rosa, câncer metastáticos. Todo mundo lá falando da fisiopatologia, gente, não é possível. Falei, bom, já que vocês contrataram uma sexóloga, vamos falar de que enquanto a gente tem vida, a gente precisa ter prazer. Eu falei, olha, lição de casa. Nós vamos chegar em casa, pegar essas lindas mãozinhas, tomar um banho gostoso e tocar num lugar que vocês nunca tocaram.
Todas elas. Então eu falei, enquanto tem vida, e eu vou falar, olha, o orgasmo é anti-inflamatório, analgésico, regula sono. Antidepressivo. Nossa, antidepressivo. E você sabe que quando você fala sobre essa reconexão, hoje a gente tem ferramentas na própria bioquímica para ajudar. Eu, por exemplo, prescrevo muito a ocitocina. Sim. Por N motivos, tanto pelo fato das contrações orgásticas, quanto também por aumentar essa conexão. Tem muito trabalho mostrando crianças autistas que fizeram uso de ocitocina que nunca tinham falado o nome da mãe, nunca tinham falado mamãe. Porque a ocitocina, ela conecta. Hoje a gente faz, por exemplo, injeção intramuscular semanal com ocitocina. Tanto você pode prescrever nasal quanto sublingual. Inclusive, vou aproveitar esse momento para agradecer um dos nossos patrocinadores, que é a Health Tech, que não só produz esses insumos que ajudam tanto na parte bioquímica, repondo nutrientes, vitaminas, minerais, os próprios hormônios, os implantes. Nós falávamos agora há pouco sobre a importância dos implantes. Ela é uma das nossas patrocinadoras de peso, tanto da imersão, que vai acontecer dia 15 e 16 de abril. Dia 14 eu coloquei na agenda, que é o dia que a gente faz aquele retiro para se preparar para no dia 15 e 16 repousa a alma. Estar lá. Você está convidada para estar com a gente. Muito obrigada. Tá? São 2 dias de Dr. Show. A gente vai trazer tantos profissionais da área de comunicação, marketing, jurídico, gestão, assessoria de imagem, análise de perfil comportamental, tudo para ajudar o nosso consultório a crescer e a nossa comunicação pela nossa missão enquanto comunicadores que somos. Então, a Health Tech é uma das nossas patrocinadoras e a outra patrocinadora também é a Fagron, que também faz insumos farmacológicos, mas mais para a parte via oral. Eles utilizam muito nas farmácias de manipulação. Não sei se você já tomou aquela coenzima Q10 líquida, o Maxolve, que dá disposição e energia, principalmente para as pessoas tomarem antes, né? Tá meio cansadinho naquele dia, mas, enfim, aquele dia é especial. Tomar um Maxolve ajuda bastante. Fagron também tem a outra parte, que é a parte de exames genéticos. Que legal. Que importante, né? Muito importante. Hoje você consegue cada vez mais ter uma medicina personalizada, entendendo aí a genética de cada um, a assertividade medicamentosa, vai fazer um tratamento capilar, qual é a resposta que aquele paciente vai ter. Então, são grandes patrocinadores e é por isso que aqui a gente é possível fazer esse podcast. Então, eu queria aproveitar esse momento, esse momento ocitocina, que só de falar deles, a nossa ocitocina naturalmente... Já está exalando. E queria, assim, vamos ter que marcar mais um para falar, para trazer aqui algumas coisas, né? A gente até para a gente falar desses exercícios pélvicos masculinos e femininos, né? Sim. Eu falo, quando a mulher ela está conectada, ela abraça seu parceiro internamente, né? Então não adianta você tratar só dessa parte externa, mas se você na hora estiver conectado, você ajuda esse homem a manter essa ereção, né? Sim, porque essa interação, é isso que eu falo, a relação sexual é uma relação, primeiro, antes de qualquer coisa, ela é uma relação com qualquer outra. Sim. Né? Então, são 2 seres se relacionando. Né? Não pode, a gente tem que lembrar sempre disso. Né? Que um mínimo de intimidade tem que ser colocado. E primeiro a gente tem que ter intimidade com a gente mesmo para poder desenvolver com os outros. Isso que o João está trazendo, eu vejo muita dificuldade quando as pessoas se separam e as pessoas só não querem me relacionar. Tem muita gente que quer um companheiro ou uma companheira, mas não tem capacidade de relacionar-se. Porque se eu vou me relacionar com alguém, eu tenho também que ter uma adaptação. E as pessoas estão inflexíveis. Elas querem daquele jeito, é desse jeito e acabou, se não for desse jeito... elas querem um parceiro que se encaixe na vida delas, se flexibilizem dentro daquilo que ela acredita que é o correto, e isso não vai acontecer. Não existe, né? É uma flexibilidade mútua, né? Quando você torna a tua realidade como se fosse a realidade verdadeira, né? Então você quer... É o que a gente chama de ilusão, né? Você projeta no outro aquilo que você tem necessidade dentro de você. Agora, falando em necessidade, eu quero muito aproveitar esse momento para informar a todas as telespectadoras, as nossas seguidoras, que o Dr. João Borzino está recém-separado. Opa! Assim, aqui... Propaganda ao fio live? Propaganda, não é nosso patrocinador.
Agora você está me patrocinando. Agora eu que estou te patrocinando. Quero aproveitar esse momento e mandar um beijo pro meu esposo, que também é um taurino. Que é um cara que é o 10. Eu adoro o Ed. O Ed é top. É top. Beijo pro Ed também. 23 anos juntos, com muitas adaptações, muitas flexibilizações. Fizemos terapia de casal com o Dr. João. Que legal. Atualmente a gente está bem, mas em breve sempre precisa, né? Porque a gente está sempre tendo que se reorganizar, Sim. né? Você não leva o teu carro para fazer revisão? Ou de vez em quando eu acho que eu vou marcar uma revisão lá com você. Claro, eu tô à disposição. Eu acho que é sempre rico e a gente pode trocar tanta coisa. Bom, já que você falou de 23 anos de casada, eu tenho que falar também. Eu vou fazer esse ano 26 anos de casada. Eu acho que é sempre um desafio, né? Um casamento, e um casamento verdadeiro. Às vezes as pessoas falam, mas como é que, né, ter essa dinâmica sexual depois de tanto tempo? Eu acho que se constrói, né? Se constrói a cada dia, se escolhe a cada dia, mas eu acho que a gente precisa olhar, eu acho que a pessoa com que esteja com a gente, que não é só pai dos filhos, companheiro, sócio, mas que também que essa pessoa possa ser um namorado a cada dia. E às vezes acho que falta esse cuidado, né? De um lado e de outro, né? De chegar em casa sempre muito cansado. Eu acho que é da minha natureza essa disposição e eu acho que os hormônios também ajudam. Que signo é o seu esposo? O meu esposo, ele é taurino. Também? 2 taurinos há 26 anos, vamos ter que estudar o caso, hein? É isso aí. Mas eu acho que estar nessa área ajuda muito, né? Ele é muito companheiro, enfim. Mas o que eu falo para as pessoas, escolham estar junto. Vai ser um mar de rosa sempre? Não vai ser um mar de rosa. Bom, o meu marido, ele fala que a cada dia ele tem uma mulher diferente, então, porque é verdade. Assim, várias personalidades. É uma personalidade forte, que não para de inventar coisa. E as coisas que eu invento, basicamente, eu simplesmente crio e falo, agora você resolve para mim, sabe? O Walt Disney, ele entra num quartinho e fala, vou fazer um parque assim, aí ele arranja alguém e fala, então eu quero esse parque. Eu já pensei tudinho, só preciso de alguém que faça. Olha, então, ele é esse cara. Então, acho que eu vou marcar uma conversa do seu marido com o meu, que o meu não faz isso, de jeito nenhum. Se eu quiser fazer, eu vou ter que criar, virar, dar um jeito. O que é bom também. O que é bom, mas que é difícil. Era bom você falar, tenho essa ideia, faz pra mim. Mas você sabe que... o Ed resolve. Como eu não posso dividi-lo, né, com todo mundo... Sim. Não, mas é bom não dividir. Sabe por quê? É bom mesmo, mas você não sabe. Ele é um dos nossos professores na imersão do The Dr. Show. Que legal. Porque, afinal de contas... Então você vai dividir tecnicamente. Ele é o gestor da clínica. Eu vou dividir tecnicamente, né? Pronto. Ele resolve tudo. Pronto. Então, de repente, levo meu marido lá. Mas meu marido é um taurino muito teimoso, ele é advogado e ele é muito convencido que aquele jeito é o certo. Até para levar em médico, eu falo, vamos repor esses hormônios. Não preciso. Cara, precisa, todo mundo precisa repor hormônio. Né? Ele é super companheiro, é um super pai, né? Um cidadão admirável, mas longe do que eu gostaria como terapeuta, que ele, né, se terapeutizasse, fizesse análise. Qual que é o ponto mais importante para ele da vida? O que ele mais valoriza? Eu acho que sou eu mesmo. Não é nem o filho. O que mais ele valoriza sobre a própria saúde? Então, o que mais ele se preocupa? Então, ele faz uma atividade física todos os dias, assim, tem uma musculatura boa, porque tem esse registro muscular de muito tempo, come direitinho, mas eu acho que ele é uma pessoa que não se preocupa com a saúde. Sou eu que falo, precisa ir no médico. Ele vai no médico quando passa mal e vai para pronto-socorro. Característico de homem. Não, vai. Característica. A mulher se cuida muito mais tem antes. Que voltar, né? Prevenção, né? De uma forma muito rápida, assim, nesse tempo todo que nós estamos casados, ele já teve um AVC isquêmico, né? Já teve um problema cardíaco. Eu falei, você para de dar susto, assim. O órgão que mais tem receptores para testosterona não é o pênis, é o coração. É o coração. O cérebro também, então a gente tem que pensar do ponto de vista da saúde cardiovascular, a reposição de hormônios, e do ponto de vista da nossa cognição. Porque a pior coisa do mundo é você durar bastante, porque você faz exercício e come direito, sem saber o para que você
está fazendo tudo aquilo. Excelente. Vou depois colocar o podcast para ele ouvir, marcar uma consulta com você. Como é que ele chama? Jorge. Jorge, um grande abraço para você. Gente, eu amei. Eu quero deixar um livro meu para você. Vou ter uma 7 honra semanas de ler. para emagrecer, mudar o pensamento e a vida. Delícia, que delícia. Eu vou te falar, outro dia a gente vai falar que eu já fui uma ex-gordinha. A minha irmã é mais cheinha, minha irmã é gordinha, meu irmão é bem gordinho, meu pai não tanto. Mas a geração de barrigudinho, mas para mim a alimentação ela é como se fosse um remédio, assim. Para mim é muito importante esse cuidado com o corpo, né? Como dizia Hipócrates, o alimento é o remédio. Você vai se identificar com o primeiro capítulo, que é quando eu começo a contar que eu também fui gordinha. Ai, e ali nasceu a nutróloga da dor. Que lindo, que lindo. Muito obrigada. Eu amei, João. Eu preciso trazer ela muitas vezes aqui. Muitas e muitas vezes, porque eu já era fã. Eu quero deixar o seu Instagram, porque as pessoas têm que conhecer o seu trabalho. Olha, @Lela Monteiro Oficial, Lela H Monteiro Oficial. Lela H Monteiro. Oficial. É com L só, H Monteiro, tudo junto. Isso, oficial. Oficial. Isso. Certo. @BR Borzino com Z. D de dado, R de rato. @doutora, por extenso, Liliane. @The Doctor Show Oficial. Aliás, curte a gente no Instagram. Entra lá no YouTube. Sininho. Sigam sininho para receber sempre de primeira. Mandem dúvidas, sugestões, críticas. Compartilhem, que é um conteúdo que a gente pretende que cada vez mais atinjam mais e mais profissionais de saúde e o paciente também. Aliás, somos também pacientes? Somos pessoas, somos... Vou ser sua paciente. Isso, por gente favor. Gente que trata a gente. Gente que trata a gente é só isso. Só isso, nada além disso. E essa é a alma do The Doctor Show. Quero muito te agradecer. Muito obrigada. Foi fantástico, gente. Um beijo grande para todos. Fiquem todos com Deus. Mua! Tchau, Obrigada. tchau, tchau.